Um template, pessoal, é uma descrição genérica de uma função. Ele é definido em termos de tipos genéricos. Quando a gente vai usar um template, a gente não diz qual é o tipo das variáveis, a gente usa assim, ó, T, por exemplo, tá? A gente dá um nome para um tipo genérico. Eu estou dizendo aqui, ó, template type name T. O que é isso aqui, essa primeira linha? Eu estou dizendo que eu vou usar um template e que o nome do tipo que eu vou usar se chama T, tá? É um tipo genérico. E eles podem ser substituídos pelos tipos reais. O que acontece? Esse tipo T aqui, na hora que a função for ser usada efetivamente, ele vai ser substituído por um tipo real. Um int, um float, um double, um char. Aqui, pessoal, eu estou querendo criar uma função trocar. Ela recebe aqui, ó. Lembra disso aqui? É uma referência, tá? Eu estou chamando ela de A, essa referência. E qual é o tipo dessa referência? É T, é um tipo genérico. Então, eu estou recebendo um elemento do tipo T, chamado A, um elemento do tipo T, chamado B, certo? Então, vejam que A e B têm o mesmo tipo. Se aqui for um int, aqui é um int. Se aqui for um float, aqui é um float. E aqui dentro, o que é que eu faço? Eu descrevo o meu programa, o que é que o meu programa vai fazer em relação a esse tipo genérico. Então, por exemplo, estou fazendo o que aqui? Estou declarando uma variável. Eu quero essa função trocar, pessoal, o que é que ela quer fazer? Ela quer receber duas variáveis e quer trocar o valor dessas variáveis, inverter. Por exemplo, digamos que você receba duas variáveis x e y. Eu quero que x tem 10 e y tem 20. Eu quero trocar. Eu quero que x tenha 20 e y tenha 10. Eu quero trocar o valor contido nessas variáveis. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou precisar de referências, porque eu vou precisar acessar o conteúdo original das variáveis, certo? Então, quando eu chamar trocar e passar dois argumentos aqui, A e B vão ser apelidos para aquelas variáveis x e y originais lá. E quando eu mexer em A e B, eu estou mexendo em x e y, né? Para eu poder trocar o valor de x e y. E aqui, como é que eu estou fazendo isso? Para trocar, eu preciso de um temporário para guardar um dos valores, né? Então, eu estou criando aqui um temporário chamado do tipo T, né? Ou seja, do mesmo tipo de A e B. E eu estou dizendo que temp recebe A, beleza? Guardei o valor de A. Aí eu pego e coloco o valor de B em A, ó, certo? Mas eu já guardei o valor de A, né? Então depois eu vou usar ele, ó. Agora eu pego o valor guardado de A e coloco em B. Então eu troquei, né, o que tinha nas variáveis. Troquei o conteúdo delas um pela outra. E eu estou fazendo isso com uma função genérica. Essa função aí eu não estou explicitando qual é o tipo dos elementos. Por quê? Que é interessante, pessoal, por exemplo, esse programinha aí, por que eu posso fazer ele de forma genérica? Porque tanto faz, se esse tipo aqui é inteiro, a troca é feita dessa forma. Se esse tipo fosse um float, ia mudar esse algoritmo aqui dentro? Não, a troca ia ser feita da mesma forma. Se fossem dois caracteres, ia mudar? Não, a troca ia ser feita dessa mesma forma. O que ia mudar de um tipo para outro? Só o tipo do elemento. Então é para isso que existem os templates. Tá? A gente pode especificar uma função em termos de tipos genéricos. O template ele não cria nenhuma função. Tá? Observem que ele apenas fornece um modelo para o compilador. Quando você escreve o template no teu programa, nenhuma função foi gerada. É como se fosse um registro. Lembram do registro? O registro é um modelo para você criar uma variável. O template é um modelo para você criar uma função. O compilador é que vai criar essas funções com os tipos reais a partir das chamadas de funções que você colocar no seu programa. Como assim? Você escreveu esse template aqui no teu programa, certo? Aí o que acontece? No teu programa, quando você chamar a função trocar e você passar dois valores inteiros para trocar, aí o compilador vai ver, ele está querendo que eu crie uma versão da função trocar onde t é int. Então, ele vai criar, pessoal, a função trocar onde o t é inteiro. Então, ele vai gerar essa função aqui, ó, trocar int, e aqui o temp é int, certo? Ele vai fazer isso no momento que ele está compilando o código. Ele cria para você essa função, certo? E se nesse mesmo código, depois você chamar trocar, e em vez de passar dois valores inteiros, você passar dois valores double, o que ele vai fazer? Ele vai criar para você automaticamente essa função trocar aqui, que recebe dois doubles e o temp aqui é double. Tá? Então percebam que
você não está criando as funções diretamente, você está dando um modelo para o compilador criar as funções para você. E ele faz isso a partir das chamadas das funções. Ele olha o tipo que você está usando para as variáveis aqui na hora de chamar as funções, e ele vê, são 2 inteiros, eu vou criar essa função int. São 2 doubles, crio essa daqui com 2 doubles, certo? Então, vamos ver um exemplo disso em ação, né? Aqui, eu estou colocando, pessoal, a minha função trocar. Aqui é só o protótipo dela, certo? Vejam que a definição dela está no outro slide. Aqui eu coloquei como é que eu declaro uma função template, como é que eu crio o protótipo dela. Tenho que colocar o nome, a palavra reservada template. Tenho que colocar a palavra reservada type name, certo? E aqui eu tenho que colocar um nome para o meu tipo. Esse nome aqui, pessoal, não precisa ser uma letra como está aqui, T. Pode ser um nome qualquer, tá? Mas é muito comum as pessoas usarem assim, um T maiúsculo ou usar type, certo? Usar algo simples, tá? Para identificar esse tipo aqui, tá? E aqui, né, eu estou recebendo os valores do tipo T. Beleza. Aí o que é que eu faço aqui para usar? Vamos dar uma olhada logo na minha função, na implementação da função, né? Tá aqui, ó, implementação da função, né? Vejam que eu repito, ó, o template type name, certo? Do protótipo, tudo igual. E aí implementa a função aqui, certo? Agora, como é que é o uso dela? Eu criei duas variáveis i e j, recebe 10 e 20, respectivamente. X e y recebe 24,5 e 81,7. Aí o que eu fiz aqui embaixo? Eu estou exibindo os valores originais. Quanto é que é i? I é 10. Quanto é que é j? J é 20. X, 24,5, y, 81,7. Exibir os valores atuais das variáveis. Aí eu mando trocar i com j e mando trocar x com y. O que vai acontecer? O compilador nesse momento vai ver, quem é i? Inteiro. Quem é j? Inteiro. Então eu vou precisar criar uma versão dessa função aqui que o t é int. Onde tem t vai ficar int, certo? E aí depois, ó, ele vai ver, opa, x e y, x é double, y é double. Então ele vai criar outra versão da tua função, onde aqui vai ser double e aqui vai ser double. Percebam, pessoal, que quando ele criar essas duas versões, você vai ter no teu código duas funções trocar. Uma que recebe int int, outra que recebe double double. O que são essas duas funções trocar? São duas funções sobrecarregadas, certo? Que a gente acabou de ver. Então veja que o template, o que ele faz? Ele é como se fosse um gerador de funções sobrecarregadas, né? Ele cria várias funções com o mesmo nome que tem tipos diferentes nos seus parâmetros. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.